O Sport pode ter um fato muito importante para vencer a equipe do Fluminense no estádio do Maracanã neste sábado, para conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Leão precisa 18 pontos disputados e até o momento o Sport conquistou apenas 2 e agora vai jogar um jogo dificílimo contra o Fluminense no Maracanã. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe que o Fluminense é uma equipe que está vivendo uma boa fase em questão de rendimento com o Renato Gaúcho. Nos últimos jogos não vem tão bem, mas isso eu vou falar para você o que aconteceu, que o Sport tem um fato aí importante, tá? Uma ausência importante da equipe do Fluminense que pode fazer o Sport vencer esse jogo no Maracanã. Não falo nem só por essa ausência, mas sim por outro contexto que está acontecendo. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like, porque aqui tem vídeo todos os dias para te deixar informado, vídeo todos os dias para a gente falar sobre o futebol pernambucano, sobre o esporte e, claro, você ficar informado do seu time do coração, tudo bem? Então, bora lá, sem mais delongas, falar o que aconteceu. O Sport vai jogar contra a equipe do Fluminense, isso aí a gente sabe que é um jogo complicado, um jogo onde o Sport vai querer mostrar mais e mais, mas ontem, na partida do Fluminense contra o Aparecidense pela Copa do Brasil, né, um jogo que foi bastante difícil para o Fluminense, tá? Mesmo o Fluminense jogando no Maracanã, foi um jogo onde o Fluminense venceu ali por 1-0 e por pouco não empatou o jogo contra a equipe do Aparecidense, né? Ia levar ali a decisão para casa do Aparecidense, né, dando muita dificuldade para a equipe do Fluminense, e nessa partida aconteceu aí o que está aparecendo na sua tela. O Germancano, tá? O principal atacante aí do Fluminense, vai ser reavaliado nesta quarta e pode desfalcar o Fluminense na partida contra o Sport. O motivo foi que ele saiu ali antes dos 10 minutos de jogo por conta de dores no joelho esquerdo. Então, assim, ele começou a partida e praticamente já sentiu dor ali no joelho esquerdo, saiu do jogo. O Fluminense já descartou, né, uma situação de uma lesão mais grave, mas esse pode ser um fato importante. O Germancano é um dos principais jogadores da equipe do Fluminense e ele ficando de fora, né? Ele ficando fora desse jogo contra o Sport pode ajudar muito a defesa rubro-negra, tá? E aí, bora dar uma lida nessa matéria do Germancano fora. Eu vou falar também outro fator que pode fazer o Sport vencer a equipe do Fluminense. O Fluminense pode perder o atacante Germancano para as próximas partidas. Então, assim, é praticamente certo que o Germancano não deve ir para o jogo contra o Sport. Ele vai ser reavaliado, mas até o momento a gente sabe que ele não deve ir para esse jogo. Ele deixou o jogo contra o Aparecidense aos 10 minutos com dores no joelho e será reavaliado pelo departamento médico. Ele iniciou o tratamento imediatamente após sair do campo, aplicando gelo, e foi inclusive um dos últimos a deixar o vestiário por conta do problema, e não há uma lesão, enfim, tudo mais. E tá aqui falando que o Everaldo deve ser aí a substituição. Mas olha o motivo que é importante, ó, tá? Aqui eu tô agora até grifando aqui para você, ó. Cano é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada, com 14 gols. Lidera a artilharia da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E sem ele, o clube sofre com a escassez de opções para Renato Gaúcho no setor ofensivo. Então, o Fluminense deve ter esses problemas no setor ofensivo. E ontem, no jogo contra o Aparecidense, beleza que é um campeonato diferente, é a Copa do Brasil e assim, né, todos esses times menores em relação, por exemplo, ao Aparecidense, o Náutico, que jogou contra a equipe do São Paulo, o Maringá, que jogou contra o Atlético Mineiro, são equipes que deram dificuldades a esses grandes times, né? O Náutico deu dificuldade ao São Paulo, o Fluminense sofreu com a dificuldade ali com o Aparecidense, o Maringá deu dificuldade para o Atlético Mineiro, e isso é normal pelo contexto do campeonato, por ser um campeonato de mata-mata. Mas se esses times conseguem dar o mínimo aí de dificuldade, eu acho que o Sport tem uma certa obrigação contra o Fluminense, principalmente por estar jogando a Série A. A gente já falou aqui diversas vezes que o Sport não pode escolher seu adversário. O Sport não pode escolher seu adversário. O Sport tem que vencer. O Sport não está nem aí para quem vai jogar. O Sport não tem que estar nem aí para quem são os jogadores do outro lado. Mas esses fatos o Sport acaba se apegando bastante. E aí tem o Everaldo, que pode ser substituto do Germancano. O Germancano, como eu disse, que é o principal artilheiro da temporada. E falando um pouquinho sobre o Fluminense, já que a gente está falando desse adversário do Sport, eu acho que a gente não tem que pensar, já que eu estou trazendo a informação, a gente não tem que pensar no que o Fluminense vai deixar de jogar. O Fluminense pode vir com força máxima, mas o Sport tem que jogar ali para vencer o jogo. O Sport precisa dar essa resposta com urgência. Sinceramente, eu acho que por mais que o Yuri Romão esteja segurando o técnico Pepa, e por mais que o Yuri Romão tenha dado aquela entrevista garantindo o treinador, acredito que uma derrota da equipe do Fluminense, o Yuri Romão não vai conseguir mais ter motivos
para segurar o técnico Pepa, né? Eu acho que foi mais uma entrevista dele acalmar os ânimos, dele segurar ali um pouco mais o trabalho, mas vai chegar o momento que vai chegar no limite, vai chegar o momento que vai chegar ali no talo, no topo, e vai ter que demitir o técnico Pepa. Então, assim, essa altura do campeonato, o Sport não pode escolher adversário. Pode vir um Flamengo, pode vir um Corinthians, pode vir um Fluminense, pode vir um Grêmio, que o Sport vai ter que vencer esse jogo, independente de quem seja, porque já perdeu tempo demais. O Sport já perdeu pontos importantes contra o Bragantino, perdeu pontos importantes contra o Fortaleza, perdeu pontos importantes até contra o Palmeiras, dali no início da temporada, contra o São Paulo, que poderia ter vencido os 2 jogos se tivesse uma organização a mais do time. O time foi bem naqueles jogos e não conseguiu o principal, que era marcar o gol, ser efetivo ali no terço final. Então, o Sport precisa render mais, precisa vencer esses jogos. E aí, talvez com esse fato aí do Fluminense, o Fluminense ontem sofreu, como eu disse, para vencer a Aparecidense, e o Sport precisa ter essa obrigação. Um fato também da Copa do Brasil que a gente precisa puxar é o Retrô, cara. O Retrô deu 20 finalizações contra a equipe do Fortaleza, dominou o jogo contra o Fortaleza. E mesmo assim, o jogo foi empate, foi 1-1. E aí eu acho que é uma tapa na cara do Sport, né? O Sport tem uma obrigação de ter vencido a equipe do Fortaleza jogando na Ilha do Retiro, muito pelo que foi o jogo. O Sport, na verdade, perdeu, entre aspas, né? Porque teve o gol ali que não foi assinalado para a equipe do Fortaleza, que foi um gol justo, a gente sabe disso. Muito provavelmente não seria anulado caso tivesse um ângulo melhor. Então o Sport acabou sendo derrotado naquele jogo. E isso não pode ser justificativa para o rendimento do time, isso não pode ser justificativa para o que o Sport pode apresentar, isso não pode ser justificativa pela falta de resultado, não. O Sport precisa ter resultado, o Sport precisa ter uma evolução, o Sport precisa crescer, porque senão o rebaixamento do Sport fica encaminhado ali antes do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E sobre mudança de comando técnico, né, a gente já falava aqui no canal também, né, deixa eu só tirar aqui essa matéria, a gente já falava sobre mudança de comando técnico, que o novo treinador, ele vai ter ali um tempo interessante caso o Sport venha tomar essa decisão, porque vai ter ali a pausa lá do Super Mundial, que inclusive vai o Fluminense, vai outras equipes aí pro Super Mundial, e vai ter uma pré-temporada novamente, praticamente uma pré-temporada, uma intertemporada ali do Sport. E é muito importante que o Leão, possível novo treinador, caso o Sport venha tomar essa decisão, que precisa tomar o mais rápido possível, eu não sei para que o Sport está demorando tanto, isso é a minha opinião, tá? Ter essa pré-temporada para o treinador ajustar, né, as coisas, ajustar o time e, quem sabe, fazer uma virada de chave. Mas para chegar nesse momento vivo no campeonato e, assim, sem tantas dificuldades, o Sport precisa dar essa resposta e vencer. Mas essa era a informação, tá? Essa informação aí do Globo Esporte, que Germancano deve ser reavaliado, mas muito provavelmente está fora do jogo contra o Sport. E mesmo se ele tiver hábito, acredito que o Fluminense não deve colocar ele aí de titular, nem jogar, porque vai tentar preservar o jogador. Ele é o artilheiro do futebol brasileiro, então é algo que o Sport pode se apegar aí, tá? Para vencer esse jogo, algo que o Sport pode se apegar, principalmente a defesa do Sport, que eu acho que é o principal problema, junto com a falta de eficiência aí do ataque. Então é isso, torcedor. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso. Uma notícia importante para o Sport sobre o Germancano. A gente torce que ele se recupere, é um grande jogador aí do futebol brasileiro, um jogador de muita qualidade. A gente sabe muito bem que poderia gerar dificuldade, assim como o Verratti, por exemplo, deu para o Sport. São centravantes que são centravantes importantes para o futebol brasileiro. Mas é isso, coloca nos comentários, deixa o seu like e até o próximo. Tamo junto.